Boa noite, seja bem-vindo à Segunda Igreja Batista de Campos, uma comunidade leve, profunda e funcional. Nós vamos começar essa celebração falando com Deus. Nós vamos começar essa celebração chamando a presença de Deus. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos para nós celebrarmos e orarmos, falarmos com Deus nessa hora. Feche seus olhos aí. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque a presença do Senhor, Deus, é o que mais importante nós temos nessa terra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor morreu na cruz e ressuscitou. E hoje nós podemos, Deus, aqui na Tua casa, Deus, nas nossas casas, adorar ao Teu santo nome, render graças ao Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, nós rendemos ao Senhor, Deus, toda a nossa adoração. Abrimos o nosso coração, Deus, nessa noite, dizemos para o Senhor, Deus, fala conosco. Ó Deus, ministra o nosso coração, porque nós somos, Deus, dependentes do Senhor. Jesus Cristo, o Senhor é o motivo da nossa alegria, o Senhor é o motivo da nossa paz. Ó Deus, traga paz aos lares, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, traga, Deus, paz em meio às tribulações. Nós queremos pedir, Deus, isso ao Senhor. E nós pedimos mais uma coisa, que a nossa adoração, Deus, chegue ao Teu trono, Deus. Nós fazemos isso, Deus, pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos adorar o Senhor juntos nessa hora? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vem para reinar, Ele vem para levar a sua igreja. Esteja preparado, em nome de Jesus. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Aleluia! Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado. O reino eterno de Cristo prevalecerá para sempre. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau o seu caminho. Deixa o homem mau os seus caminhos. E o pecador as suas obras. Pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler um texto com vocês em 1 Coríntios 3, que diz assim, e nós cantamos isso que nós vamos ler agora. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Quando eu estava me preparando para ministrar essa noite, eu passei por esse texto, porque é exatamente o que nós cantamos. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Onde você tem construído a sua vida? O Senhor Jesus é o nosso alicerce. E esse edifício somos nós. Como você tem construído esse edifício que é você? Com pedras preciosas? Com prata? Ou com capim? Ou com palha? Ou com feno? Ou com madeira? Ele quer que sejamos bons construtores. Como tem sido a minha construção? Ele quer que sejamos fiéis, obedientes, que reconhecem que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Uns constroem com prata, com ouro, mas outros constroem com coisas banais. Como você tem construído a sua vida? Os olhos do Senhor estão sobre a terra para mostrar-se forte com aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor busca fidelidade. Ele permanece fiel mesmo quando não somos fiéis. Ele deseja construtores fiéis e obedientes. O dízimo tem a ver com a adoração em forma dupla. Além de servir para o sustento das atividades da igreja e dos cultos, a entrega do dízimo em si é um culto. Nós sempre ouvimos isso. Dízimo é entrega. Culto é entrega. Dizimar não é trocar com Deus, é cultuar a Deus. Que você faça isso, meu irmão. Aí na sua casa, mesmo que pareça tão frio, você pegar uma conta e depositar um dinheiro. Mas o Senhor olha o nosso coração e Ele olha a tua fidelidade. É isso que Ele deseja de nós, construtores, obedientes e fiéis. Que
Que você possa fazer isso agora enquanto nós cantamos e ministramos a sua vida, dizendo que o Senhor é torre forte, é aquele que nos sustenta, é aquele que é o nosso edifício, que é a nossa rocha, onde nós devemos construir a nossa casa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e que Ele nos encontre fiéis nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele é o nosso bem maior, é a nossa torre forte. Nossas fontes estão em Ti, Jesus. Vamos declarar? Jesus, vou te amar pra sempre. Jesus, o teu amor me atrai. Tu és o bem que eu mais preciso. Jesus, minhas fontes estão em Ti. Quero te adorar e ao Senhor dizer: Tu és meu Deus, meu Rei, minha herança, meu libertador, torre forte, meu abrigo, tudo que eu preciso ter, encontro em Ti. Eu tenho além de Ti, Senhor. Não há quem eu queira mais que a Ti. Junto a Ti, Jesus, eu sou tão feliz. Tu és meu Deus, meu Rei, minha herança, meu libertador, torre forte, meu abrigo, tudo que eu preciso ter. Tu és meu Deus, meu Rei, minha herança, meu libertador, torre forte, meu abrigo, tudo que eu preciso ter, encontro em Ti. Tu és a minha torre forte, meu abrigo e protetor. Junto a Ti, Jesus, declare isso. Eu sou tão feliz. Tu és meu Deus, meu Rei, minha herança, meu libertador, torre forte, meu abrigo, tudo que eu preciso.
e forte, meu abrigo, tudo que eu preciso ter, encontro em ti. O que eu preciso ter, encontro em ti. O que eu preciso ter, encontro em ti. Glória a Deus, aleluia. E aí, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estou muito feliz com a oportunidade, eu estou muito feliz porque nessa noite a gente pode abrir a palavra de Deus com total liberdade e aprender um pouco sobre a palavra dele. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E o tema da nossa palavra de hoje é: até onde você está disposto a ir? É isso mesmo. Até onde você está disposto a ir? Vamos ler a palavra de Deus? João, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte. Mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O tema da palavra de hoje é: até onde você está disposto a ir? Quando eu li esse texto há algumas semanas atrás, eu nem imaginava que eu iria estar pregando aqui nessa quinta. Eu lembro que algo me chamou a atenção. Na verdade, Deus me lembrou de algo. Certa vez eu estava aqui nessa igreja, faz muitos anos atrás. Eu já era pastor, né, mas eu ainda não trabalhava no ministério aqui da nossa igreja, né, eu não era de nenhuma rede, eu ainda não pertencia ao quadro do time pastoral da igreja no tempo. E eu me lembro que eu servia aqui na nossa igreja como líder de célula, eu servia aqui na nossa igreja ajudando nas ações sociais da nossa igreja. Eu me lembro que eu fazia muitas coisas mesmo sem ser oficializado em nenhum ministério na minha cabeça, e eu lembro que eu vivi uma crise muito grande. Eu vivi uma crise muito grande porque eu era pastor, mas na minha cabeça eu não atuava como pastor, porque eu ainda não tinha nenhum cargo, porque eu ainda não tinha sido oficializado em lugar nenhum. Eu me lembro que um dia a gente, aqui na nossa igreja mesmo, na hora do culto, na hora do apelo, muitas pessoas vieram à frente, foi um derramar muito grande da presença do Senhor. E eu me lembro que eu sempre vinha orar pelas pessoas,
E nesse dia, eu orando por muitas pessoas, colocando a mão na cabeça e pedindo ao Senhor que elas fossem salvas por Ele, que elas fossem seladas pelo Espírito Santo, que a decisão fosse firmada em seus corações. Eu me lembro que um irmão que também havia vindo orar por aquelas pessoas, ele me parou. No meio daquele alvoroço, o louvor tocando, as pessoas chorando, aquele irmão me parou e perguntou para mim: Daniel, para você, o que é ser um pastor? Eu não entendi nada, né? Porque não era momento para aquilo, não era uma boa hora para ele fazer aquela pergunta, eu não tive resposta. E eu fiquei olhando para a cara dele assim, paralisado, e ele falou: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele saiu, ele foi embora. Ele falou isso para mim, no meio daquele alvoroço, e sumiu. Na verdade, ele nem mora no Brasil mais, esse cara. E aquilo ficou marcado no meu coração. Eu fiquei assim a pensar, por que ele me perguntou aquilo? O que Deus estava querendo falar comigo naquele momento? E sabe, eu fiquei me perguntando aquilo por muitos e muitos anos. Eu até tentei responder, mas assim, eu não sentia paz para responder aquilo ali. E nessa semana, quando eu estava lendo esse texto, Deus me lembrou daquele episódio. E eu quero compartilhar com vocês que o Senhor Deus, Ele me falou algo assim, tremendo para nossos dias de hoje. Ele me lembrou daquele episódio, me trouxe esse texto, porque Ele está querendo dizer para você que hoje é líder de célula, dizer para você que hoje serve na casa do Senhor, dizer para você que hoje está tentando encontrar o seu lugar na casa de Deus, que você precisa ir além. Por isso o tema de hoje, até onde você está disposto a ir? Meus irmãos, eu já era pastor. Na verdade, eu já tinha feito concílio, eu já era líder de célula, eu já cuidava de vidas e estava pedindo a Deus outra coisa. Eu estava pedindo a Deus que me desse o ministério, quando na verdade Ele já tinha me dado o ministério. Eu era líder. Tinham pessoas que precisavam de mim. E sabe o que estava acontecendo? A minha frustração, falsa frustração, estava fazendo com que eu não me entregasse por inteiro àqueles que precisavam de mim. Sabe, eu era líder, mas eu não me entregava àquelas pessoas. Eu tinha vidas dependendo de mim, eu ficava terceirizando a responsabilidade porque eu achava que era pequeno demais, porque eu achava que era simples demais. Poxa, eu tinha feito concílio, eu era pastor e estava liderando célula. Eu tinha feito concílio e não tinha acontecido nada em relação a cargos. E Deus hoje me lembra daquilo ali, lembra daquele episódio para dizer para você, você é um pastor. Você é alguém que tem responsabilidade sobre vidas. E se você ainda não tem, Deus conta com você. Por isso, o tema de hoje, até onde você está disposto a ir? O que é ser um bom pastor para você? O que é ser um bom pastor? O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu estava frustrado por não ter um ministério. Eu estava frustrado porque eu não tinha algo para fazer que fosse de expressão, mas na verdade o que eu estava fazendo era valioso demais. Eu estava frustrado porque eu ainda não tinha o reconhecimento humano, mas na verdade Deus, Ele contava comigo. Deus, Ele conta com você. Sabe, nós vamos caminhar nessa noite baseado nessa verdade. Deus conta com você e existem vidas que precisam de você. E você, por muitas vezes, está deixando de fazer o seu melhor porque está esperando outras coisas, mas na verdade você precisa começar a gerar isso agora. Você precisa começar a se entregar agora. Você precisa começar a viver essa verdade a partir de agora. Começar a viver essa entrega total a partir de agora. Mas vamos lá, não vamos correr não. O texto lido, antes de qualquer coisa, ele faz a seguinte pergunta para nós. O que é ser um bom pastor? A primeira característica descrita no texto é que o pastor tem legitimidade sobre as ovelhas. Voltando para o texto aqui, ele diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. É importante destacar que Jesus está fazendo um perfil do bom pastor. Ele está trazendo aqui um perfil do verdadeiro pastor, na verdade. O pastor entra pela porta. Só pode entrar pela porta quem tem a chave. Precisa ser legítimo para ter a chave. Você precisa ser, de fato, o dono para ter a chave de algum lugar. Ele entra pela porta do curral porque tem a chave. Ele não assusta as ovelhas porque elas conhecem a sua voz e as conduz porque conhece e confiam
em quem as guia. Sabe, eu nunca vi uma ovelha de perto não, sou doido para conhecer. Mas dizem que é um animal muito delicado, né? Um animal que se assusta à toa, um animal que precisa de certos cuidados. Então, o pastor, ele entra pela porta e a voz do pastor não assusta as ovelhas, porque elas já conhecem. É ele que as alimenta, é ele que gerou, é ele que, por muitas vezes, pode ser que tenha feito o nascimento daquelas ovelhas. Aquele pastor é quem as leva para passear, é aquele pastor que as leva no pasto, aquele pastor quem cuida delas. Então elas o conhecem, mas o ladrão não. O ladrão, ele entra de uma forma diferente. Ele não entra pela porta, ele entra por outro lugar. Ele entra pela janela, ele pula a janela, a voz não é conhecida. Então o pastor, ele zela pela vida das ovelhas. E o ladrão, ele só deseja se beneficiar das ovelhas. O pastor, ele entra pela porta e as ovelhas conhecem a sua voz. O ladrão não. O ladrão, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade com as ovelhas. O ladrão, ele só quer usufruir das ovelhas. Na verdade, ele quer roubá-las para matar, para ganhar dinheiro com elas. Ele não quer se preocupar com a vida das ovelhas, com a saúde das ovelhas. Ele se preocupa apenas consigo mesmo. Depois, no nosso texto aqui, diz que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele regula, por ser a porta, tanto a entrada dos pastores, quanto a saída das ovelhas ao aprisco e ao pasto. Jesus Cristo, ele está querendo ensinar para nós aqui que ele controla sozinho toda a igreja. Ele controla a entrada e a saída da membresia. Ele, somente ele, é o parâmetro para a entrada no reino de Deus. Sabe aquele versículo de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida? É isso aqui. Jesus é a porta, ele é o nosso parâmetro. Ele é o bom pastor, ele é a quem nós devemos seguir. Ele é a quem nós devemos buscar ser igual. Eu sou a porta. Ninguém entra por uma porta sem que essa porta esteja aberta. Então é ele que regula a entrada e a saída. E ele também diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Sabe, eu estava lembrando dessa afirmação, lembrando de uma experiência que eu já tive esse ano na praia com o pastor Adonias, pastor Pablo e pastor Elisa. A gente estava numa praia aqui na região dos Lagos, na verdade a prainha ali em Arraial do Cabo. E aquela praia, assim, ela é muito boa porque ela não tem onda, ela é uma praia linda, né? E a gente estava ali na beira-mar e a gente estava ali curtindo aquele tempo ali, todo mundo junto. E aconteceu uma coisa assim muito engraçada que também Deus me lembrou nesse tempo. A gente, todo mundo ali comendo, se divertindo, tudo mais. O João, o filho do Pablo, ele pegou qual é o nome daquilo? Caiaque. E começou, não, foi o outro, stand-up. E começou a brincar com aquilo ali, remar, não sei o que diz aquilo ali. E a gente, assim, muito legal, João aprendeu a andar. Eu não consegui ficar em pé, irmãos. Tem vídeo meu caindo, foi horrível a minha experiência com o stand-up. Assim, vamos dizer que foi só a primeira vez, né? Mas o João de primeira vez curtiu, foi embora. E João começou a brincar, e a gente ali olhando o João, achando legal. Pô, João é fera, né? João tá indo pra lá, João tá vindo pra cá e tudo mais. Quando de repente a gente distraiu ali, comendo a carninha e tudo mais. Gente, quando a gente foi ver, João estava muito longe. Ele estava muito longe. A gente ficou muito assustado. A gente falou, rapaz, o João está longe, hein? E assim, se você conhece a prainha ali, você sabe que você daqui, você consegue ver a Praia do Forte lá do outro lado. E o João, ele não estava, com certeza, ele não estava lá na Praia do Forte, mas ele estava muito longe, muito longe. A gente falou assim, rapaz, daqui a pouco ele vai parar lá na Praia do Forte, tão longe que ele está. A gente falou assim, será que ele está conseguindo voltar? Será que ele está indo de propósito mesmo ou ele não consegue voltar? A gente começou a observar o João. E o João remando, e a gente começou a ver que ele estava querendo vir voltar para a areia e não conseguia.
Ele estava remando e começou a ficar cansado em cima da prancha, mas assim, cansado mesmo. Sabe o que aconteceu? Eu, assim, distraído, né? O Pablo, o Elísio e o Adonias tiraram o short, a camisa, estavam de sunga, entraram no mar e começaram a nadar em direção ao João, desesperados, muito longe. Eu falei, rapaz, os caras estão indo. Eu falei, eu vou também. Mas quando eu pensei em ir, eles já estavam lá perto do João. Meus irmãos, eles arriscaram a vida para buscar o João, porque eles foram muito longe. Eu quero dizer que eu também quis entrar na onda, né? Eu quis participar do momento, mas eu fui bem mais perto, porque quando caiu na real que eu devia ir também, eles já estavam voltando, então eu fui metade que eles foram. Eles foram muito longe buscar o João, muito longe. Mas uma coisa assim, que quando a gente voltou e perguntou a ele se ele estava conseguindo voltar, ele falou que não. Uma coisa que a gente brincou na hora é o seguinte, rapaz, aqui os pastores dão a vida pela ovelha, né? E a gente ficou brincando sobre isso, mas é verdade. É verdade, todos nós, até eu que fui um pouco mais perto, a gente se arriscou sem prancha, sem saber nadar direito, para salvar a vida de uma ovelha. Na verdade, a vida do filho do Pablo, né? Que é ovelha nossa, mas o Pablo foi porque é o filho dele também. E a gente, assim, ficou brincando, mas é isso aí. O bom pastor, ele não pensa, eu vou dar cãibra, eu vou ficar cansado, eu vou me arriscar por causa de... Não, ele nem pensa, ele pula e vai na água. Na verdade, eles estão melhores que eu nisso aí, eu estou aprendendo, eu ainda sou mais novo, né? Mas eu fui também, não vem com essa não, eu fui também. Mas olha, o bom pastor, ele não pensa em si próprio. O bom pastor, ele pensa na ovelha. Ele pensa em salvar a vida. E sabe, por muitas vezes a gente está servindo a Deus pensando apenas nos nossos benefícios próprios. A gente serve a Deus nessa terra achando que Ele tem que servir a gente. Deus, eu vou servir o Senhor, mas só se o Senhor me der um carro novo. Eu vou servir o Senhor só se eu tiver certo cargo. Eu vou servir o Senhor se eu for bem... aceito, né? Se eu for uma pessoa que ninguém persegue, eu vou servir ao Senhor se me derem honra. Não. Você tem que servir ao Senhor porque o exemplo que Ele nos deixou é o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus que é o pastor, o bom pastor, que é a porta, que não pensou em duas vezes em se entregar por nós. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. É fato que proteger um rebanho indefeso num campo aberto pode envolver um extremo perigo devido a animais ferozes. Não podemos deixar de destacar aqui que esse é o ponto principal que difere o pastor do mercenário ladrão. É que o mercenário só deseja usufruir das ovelhas e lucrar com elas. Ele não participou da formação, ele não alimentou, muito menos ele sabe o nome das ovelhas. Ele não tem interesses escusos. Ele tem interesses escusos e muito menos... Ele não alimentou a ovelha, muito menos sabe o seu nome. Já o pastor não tem interesses escusos e muito menos pensa em sacrificar a ovelha para ter algum benefício com elas. Sabe? O ladrão, o salteador, aquele que não tem compromisso. Na primeira vez que aparece a oportunidade, ele usa a ovelha para benefício próprio. Já o pastor não. Se tiver a ovelha e ele vai olhar o benefício da ovelha. Se tiver a vida da ovelha e a vida dele em risco, ele vai colocar a vida dele no lugar da ovelha. Se vier um animal feroz, ele não vai colocar a ovelha e sair correndo, não, ele vai atrás. Ele vai para trás do animal, ele vai para frente do animal e vai lutar com aquele animal para proteger a ovelha. Por muitas vezes a gente quer servir a Deus, a gente quer aprender a viver o Evangelho, mas a gente está preocupado com as nossas próprias necessidades, com as nossas demandas. E sabe, ser pastor não é fácil. E eu abro aqui o leque para você de que ser pastor não é o que eu sou hoje. Na verdade, eu sou pastor há muito tempo. Desde que eu assumi uma célula, desde que eu coloquei a minha vida à disposição de Deus, eu tenho essa função pastoral. Essa função, além da função de qualquer coisa, além de qualquer coisa, eu sou pastor porque eu cuido de vidas. Nesse tempo eu voltei a liderar a célula, né? A gente serve aqui na igreja, no JC, a gente faz muitas coisas aqui, a gente prega. Agora, servir a Deus na célula é algo maravilhoso demais. Viver de perto, discipulado, ganhar gente para Jesus é outra coisa. E naquela época, hoje eu consigo ver isso. Naquela época eu não conseguia perceber.
Naquela época eu estava frustrado, quando na verdade eu devia estar muito alegre, porque eu estava vivendo o evangelho real de Jesus. Hoje, eu fico doido para chegar terça-feira. Eu fico doido para chegar a hora de eu estar com os meus irmãos na célula, mesmo que online. Sabe, eu fico feliz por quando um deles me manda mensagem durante a semana e fala comigo e compartilha algo comigo, porque é vida na vida. É um privilégio. É um privilégio você ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém. É um privilégio você ser usado por Deus para ministrar o coração de alguém, para ajudar alguém a conhecê-lo melhor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele não vive mais a sua vida de forma singular. Ele não vive mais a sua vida pensando apenas em nascer, construir algo, ficar rico, ter um bom carro, fazer uma boa viagem, casar e morrer, não. O bom pastor, ele se preocupa com além. Ele se preocupa com o dia a dia daqueles que estão necessitados da presença de Jesus. O bom pastor, ele se preocupa com aqueles que estão perdidos. E eu abro um parênteses agora e te pergunto, quantas pessoas você ganhou para Jesus no último ano, 2019? Quantas pessoas você discipulou em 2018? Quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2020 agora, nessa pandemia? Para quantas pessoas você se disponibilizou e falou, olha, eu sei que você está em casa, eu sei que você está mal, eu sei que você está de quarentena, mas conta comigo. Conta comigo. E você sucessivamente procurou e ajudou? Quantas pessoas? Quantas pessoas você se disponibilizou a discipular e ganhar para Jesus e batizar? Quantas pessoas tiveram a vida transformada por causa da sua? Quantas pessoas, meu irmão? Eu quero desafiar você a sair da sua zona de conforto, porque o bom pastor, ele não vive na zona de conforto. O bom pastor, ele vive uma vida diferente. E eu quero desafiar você a olhar para dentro de você. Como tem sido a sua caminhada? Como tem sido o seu evangelho? Um evangelho de engorda? Um evangelho que só é para você, é para as suas preferências, é para as suas vontades, é para os seus desejos, é para a sua autoestima estar alta, para a sua consciência estar limpa? Esse é o evangelho que você vive? Ou você quer viver o evangelho de Jesus? Porque o evangelho de Jesus é esse evangelho aqui que eu estou pregando para você. É o evangelho em que a sua vida ela foi salva por Jesus. E ela apenas não deve ser salva, ela deve ser usada pelo Senhor para que outros conheçam a Jesus. A sua vida, ela não é mais sua. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. A sua vida não é mais sua. E eu estava, enquanto preparava isso aqui, lembrando de uma história que eu li há muito tempo, eu quero ler ela para você. No final de julho de 1941, em Auschwitz, havia uma máquina de matança de judeus e os nazistas se alegravam muito em matar aqueles judeus. Um dia, um prisioneiro que trabalhava no campo, um homem muito ágil, conseguiu escapar dos nazistas. Ele estava no campo, então eles deram aquela distraída, ele fugiu e foi para o meio da floresta. E olha, o interessante é que se alguém fugisse naquele tempo, ele era caçado pelos soldados, pelos cães, e ele era trazido todo machucado para ser enforcado na frente dos outros prisioneiros. Ele era alguém que servia de exemplo. Mas aquele homem conseguiu fugir. Sabe, os soldados ficaram a noite toda procurando ele e não conseguiram achar. Então, havia um fugitivo naquele campo de prisioneiros. No outro dia de manhã, foi feita a fila dos prisioneiros e foram olhando de um a um. Aquele homem não estava lá, não tinha sido achado. E aquilo significava algo. Um exemplo precisava ser dado. Pegaram 10 homens, escolheram 10 homens daqueles que não tinham feito nada, que não tinham nenhum crime, eles eram apenas presos por serem judeus. Eles não tinham nem tentado fugir. Escolheram 10 homens e colocaram naquela câmara de gás. Para colocar naquela câmara de gás. De repente, um homem chamado Kolbe, na verdade ele era um velho já, um idoso, que era considerado ali o sacerdote deles ali, né? Porque ele partilhava do pão
partilhava do último pedaço de pão, ele dava o pão dele para aqueles que iam ser mortos. Ele trazia palavras de alento, ele trazia palavras de conforto àqueles homens que seriam presos. Ele era o homem que orava, ele era o homem que ministrava por aqueles outros ali que estavam sendo mortos. Aquele homem, ele deu um grito com o comandante e falou: comandante! E o comandante falou: o que você quer? Ele falou: eu quero morrer no lugar de pelo menos um deles. Troca-me por um. E tinha um homem que estava muito choroso, né? Ele falou: me troca por aquele ali que está chorando muito. Então o comandante perguntou: por quê? Ele falou: eu sou um homem velho, já não sirvo para muita coisa, me troca por ele. Se 10 pessoas têm que morrer, então deixa eu morrer no lugar dele. Então o comandante aceitou. Falou: você é burro, né? Então, já que você quer ir, vai. E foram colocados aqueles 10 homens naquela câmara de gás. E algo muito interessante aconteceu. Aquele lugar escuro, sem janelas, um porão, um lugar totalmente assustador. Eles começaram a ouvir cânticos de dentro daquele lugar. E os cânticos eram cantados muito alto. E à medida que aqueles homens iam morrendo, os cânticos iam diminuindo, diminuindo. E por fim só se ouviu a voz do Kobe até que ele morreu. Mas algo muito interessante a gente aprende com isso. Mesmo no vale da sombra da morte, aqueles homens tinham um pastor que os conduziu a louvar a Deus até os seus últimos segundos, milésimos de segundos aqui na terra. Eles morreram, mas morreram sendo conduzidos por um pastor que também deu a sua vida por aquelas ovelhas. Sabe, esse exemplo me deixa muito emocionado, mas não mais que o exemplo de Jesus. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados, pagou a culpa que devia ser nossa, morreu em nosso lugar, deu a vida por cada um de nós. Jesus Cristo não se importou em ser Deus, Ele não se importou em ter todo o poder e Ele não se importou com o que aconteceria com Ele, Ele apenas ficou desesperado porque a morte era certa para cada um de nós e se colocou em nosso lugar e nos justificou, nos tornou justos para que a gente possa ter vida eterna. Mas Jesus, Ele deixa para nós também uma palavra. Ele deixa para nós um texto. Ele deixa para nós um ensinamento. Ele diz assim, Jesus diz para nós: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tendo em vista, irmãos, a complexidade dos nossos dias, tendo em vista essa pandemia e essa loucura que está a nossa vida hoje, eu quero perguntar a você se você tem obedecido a essa palavra. Fará coisas ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ele conta com a gente. Os seus discípulos, as suas ovelhas, Ele fala: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Olha para a sua vida agora. Como está sendo o seu evangelho? Como está sendo a sua caminhada aqui na terra? Olha, eu vou ler um texto de Charles Swindoll, que diz o seguinte: quanto mais caminhamos com o Senhor, mais percebemos que não temos ideia do que o dia seguinte poderá nos trazer. Preste atenção. Um telefonema no meio da noite pode nos tirar toda a alegria, não é verdade? De repente, tudo muda. É impressionante o que uma batida na porta pode trazer, ou o que a abertura de uma carta, na verdade, isso que foi escrito há muito tempo, a abertura de um e-mail pode fazer. Não digo tais coisas para criar medo em nossos corações, mas simplesmente para que nos lembremos de que só Deus conhece o nosso futuro. E não existe um lugar mais seguro, melhor ou mais gratificante do que o centro da vontade de Deus, independente de qual seja ela. A vida está muito difícil.
A vida está muito estranha. A gente às vezes tem medo do que vai acontecer quando a gente pegar o telefone de manhã. As notícias, elas estão cada vez mais assustadoras. A nossa vida, ela muda num piscar de olhos. É uma batida no carro, é um coronavírus que pega em alguém que a gente ama. É alguma coisa que muda a nossa vida. Às vezes a gente acorda e não sabe o que vai acontecer no meio do dia. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender a viver. A gente tem que aprender a viver com um sentido. A gente tem que aprender a viver, de fato, algo que vale a pena, porque os nossos dias, eles são contados pelo Senhor. Ele sabe o nosso futuro, mas nós não sabemos. E eu quero dizer uma coisa, a palavra que Deus me deu esse ano é: não desperdice uma oportunidade sequer de estar na minha presença e não desperdice uma oportunidade sequer de fazer algo para levar o meu reino às pessoas. Eu vou repetir para você: não desperdice uma oportunidade sequer de estar na minha presença e não desperdice uma oportunidade sequer de fazer o reino de Deus crescer, de levar o reino de Deus às pessoas. Então, eu, tendo em vista todo esse contexto que a gente falou aqui, é necessário você saber o seguinte: você tem tido Jesus como seu bom pastor? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para encerrar. Você tem tido Jesus como seu bom pastor? Porque antes de você aplicar na sua vida para abençoar outros, você precisa saber o seguinte: você tem tido fé em Jesus? Você sabe em quem você crê? Você conhece o seu pastor? Você conhece a voz do seu pastor? Vou ler aqui o que eu escrevi. Essa pergunta parece simples de responder. Eu tenho Jesus como meu bom pastor? Claro, pastor, claro que eu tenho. Parece simples a pergunta. Mas respondê-la não é tão simples. Eu quero que você não responda ela baseada na resposta óbvia, na sua razão, mas sim na sua prática de vida com Ele. Eu quero que você me responda essa pergunta baseado em como você tem agido e reagido diante das circunstâncias que cercam a sua vida. Como você tem vivido? Como você tem reagido às notícias? Como você tem reagido às oportunidades? Jesus é o seu pastor? Você vai por onde Ele te conduz? Você vai para onde Ele te leva? Você volta quando Ele te chama? Como você tem reagido às situações que sobrevêm à sua vida? Sabe, as notícias, as oportunidades, são todas direcionadas pelo seu pastor ou são direcionadas pela sua vontade, pela sua ansiedade? O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome e elas também conhecem a sua voz. E eu quero te fazer uma pergunta nessa hora: você consegue ouvir a voz de Deus? Ou você está distante demais? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo você não ouve o seu pastor te chamando pelo nome? Há quanto tempo você não tem limpado os seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Ele está te mandando fazer? Ovelhas caminham segundo a direção do pastor. Será que você não é uma ovelha que está perdida, pois foi para longe dele? Será que você não é aquela ovelha perdida que a Bíblia fala que o bom pastor vai atrás, deixa as 99 e vai atrás dela? Na verdade, Ele vai atrás de você. Ele está indo atrás de você nessa noite. Ele está indo atrás do seu coração nessa noite. Mas Ele não faz aquilo que você não quer. Ele te dá a oportunidade hoje de voltar para os seus braços. Ele te dá a oportunidade hoje de fazer meia volta no seu caminho e voltar para Ele. E voltar para a direção do seu pastor. Será que você não é aquela ovelha perdida? É preciso saber. É preciso você meditar nessa palavra. Olha para dentro de você. Olha para as suas atitudes, olha para a sua vida, olha para os seus frutos. Quantas vidas são abençoadas por você? Aonde você está, meu irmão? A que distância você está do Senhor? A que distância você está do seu pastor? Mas também eu preciso fazer outra pergunta. E essa é a última. Tenho me permitido ser usado em nome do sumo pastor? Existem equivalentes no reino. Palavras que se equivalem
ovelha e discípulo. Nós somos ovelhas e somos discípulos. Ele diz: ide e fazei discípulos. Nós não estamos aqui na terra apenas para sermos cuidados por Deus. Nós não estamos aqui na terra apenas para vivermos o evangelho do vem a nós. Sabe? Ele cuida de ti. Ele enxuga suas lágrimas. Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele está com você em todos os momentos. Isso é verdade. Mas Ele também deixou uma palavra para você. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu te ensinei. E eu estarei com você todo dia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, tem muita gente que foca só em si e esquece que o Evangelho de Jesus é o Evangelho do próximo. E eu quero desafiar você a esquecer um pouco de você nesse tempo. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente chorando. Tem muita gente desesperada. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a nossa atitude como igreja, ela tem que ser muito maior do que era antes. Eu entendo que já não dá mais para focar apenas em nós mesmos. É hora da gente arregaçar as mangas. É hora da gente sair da nossa zona de conforto e começar a olhar para o lado. E começar a olhar para frente, olhar para trás, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para onde quiser, mas olhar não apenas para o seu umbigo. Não olhar apenas para você. Não olhar apenas para aquilo que te faz bem, para aquilo que te preenche. Não. Você tem que olhar para o lado. Você tem que abraçar. Na verdade, não pode abraçar, mas abraçar em relação a querer as pessoas, fazer bem para as pessoas. Você tem que parar com essa vida egoísta que você tem. Nós somos ovelhas, mas também somos discípulos. Devemos reproduzir aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Ou seja, nós não estamos aqui na terra apenas para andar em pastos verdejantes e comer do melhor dessa terra. Jesus nos convida para ir até o vale, como Coube foi, da sombra da morte, se for necessário, atrás de uma pessoa, se for preciso, atrás de muitas pessoas, atrás daqueles que precisam de você. Jesus ele nos convida a arregaçar as mangas e então agora nos tornarmos aquilo que Ele nos chamou para ser, seus imitadores, pessoas que fazem aquilo que Jesus fez. Na verdade, nós faríamos obras ainda maiores se nós crescêssemos. Há quanto tempo você não ganha ninguém para Jesus? Como está seu cristianismo? Focado apenas nas suas necessidades ou preocupado com aqueles que estão morrendo sem conhecer o bom pastor? Até onde vai o seu grau de entrega em favor daqueles que Deus te confiou para cuidar? E minha última pergunta para você é: você está disposto a dar a sua vida? Ou na primeira dificuldade você pensa em parar? Essa palavra aqui ela é uma palavra forte, uma palavra dura. Foi para mim. E a pergunta que é tema da mensagem é: até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a servir o seu mestre? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Deus está te desafiando. Deus está te desafiando a querer mais. Não querer mais de benefício próprio, mas querer mais para Ele. Sabe, você que é líder de célula, se entregue mais. Você que é líder de célula, faça mais. Se entregue mais, se doe mais, porque o que você está fazendo é precioso demais. O que você está fazendo é importante demais. O que você está fazendo é algo excelente. Cuidar de vidas. Você que ainda não é líder, deseje ser um líder de célula. Deseje pastorear vidas. Deseje crescer. Porque sabe o que acontece? Quanto mais você cuida de vidas, na verdade, mais você vai sendo preenchido pelo Espírito Santo, porque Ele vai te capacitando, te enchendo, porque Ele vê em você alguém que Ele pode usar, então Ele vai te enchendo, Ele vai te abençoando, Ele vai te dando sabedoria e te dando unção. E tudo isso ele vai ser voltado
para o seu crescimento também, para ganhar gente para Jesus. E você vai ver vidas sendo transformadas por causa de você. Isso vai encher seu coração de alegria. Você vai querer mais, mais, mais e mais. Meus irmãos, esse não é o tempo. Não é o tempo onde aqui nesse púlpito vai ser pregado prosperidade. Aqui nesse púlpito vai ser pregado palavras apenas de alento para o seu coração. Nós vamos desafiar você. Nós vamos desafiar você. Porque nós entendemos que Jesus está voltando e nós precisamos ser uma igreja consciente e ativa para pregar o retorno do noivo. E nós vamos preparar a noiva. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Sabe? E a outra oração que eu tenho feito nesse tempo. Deus, não me deixe ficar de fora daquilo que o Senhor Deus está fazendo aqui nessa terra. Não me deixe ficar de fora. Eu quero ser participante. Se for preciso, irmãos, eu darei minha vida. Se for preciso, eu darei até a última gota de suor, de sangue, para dizer para você, vale a pena, vale a pena. Até onde você está disposto a ir. Nós vamos cantar agora. Eu quero desafiar você, enquanto a gente canta, estar orando ao Senhor, entregando ao Senhor a sua vida, entregando ao Senhor os seus dias, entregando ao Senhor o seu coração, suas mãos, seus pés, tudo. Colocando diante dele, para que ele possa te usar, em nome de Jesus. Vamos cantar? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus, eu sou teu, eu sou teu. Digno da minha vida, tu és, Jesus, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vem nos transformar, Senhor, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Declare isso. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundo, a rocha eterna. Eu vou confiar
eu vou construir vida em ti. Tu és meu força eterna. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou celebrar, igreja, celebra o Rei dos Reis, a rocha eterna, Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite. Ele pode te tocar essa noite. Ele pode te tocar essa noite. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os, mostra a tua santidade sobre nós. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu quero orar por sua vida agora. Você que se colocou diante de Deus, colocando-se à disposição dEle para ser alguém que dá a vida. Você que está disposto a ir até a morte se for preciso. Você que está disposto a entregar todos os seus dias aqui na terra para servir a Ele. Quero orar por você. Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos move, Tua palavra que nos desafia, Tua palavra, Deus, que nos enche, Deus, de temor ao Senhor. Nessa hora eu quero colocar diante do Senhor cada um dos meus irmãos. Meus irmãos que estão agora, Deus, fazendo, Deus, uma aliança, Deus, com o Senhor. Deus, uma aliança, Deus, de se entregar totalmente. Uma aliança, Deus, de viver, Deus, de fato, o Evangelho que o Senhor nos ensinou. O Evangelho do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu quero consagrar ao Senhor a vida deles e pedir ao Senhor, Deus, encha-os, Deus, em nome de Jesus. Encha-os, Deus, em nome de Jesus. Encha-os, Pai, até transbordar, Senhor. Para que eles cheios de Ti, Deus, ganhem muitas almas para o Senhor. Para que eles cheios de Ti, Deus, sejam, Deus, canais do Teu fluir para a salvação. Canais do Teu fluir, Deus, para que o Teu Evangelho seja, Deus, pregado, ensinado, Deus, e vidas possam, Deus, sair, Deus, da zona do pecado, Deus, e entrar, Deus, no céu. Capacita os Teus filhos, capacita a Tua igreja, Pai. Nós estamos disponíveis para que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, Segunda Igreja Online. Até a próxima. Que você tenha uma semana, um final de semana, abençoado e cheio de oportunidades para que Ele te use para ganhar gente para Jesus. Deus abençoe.